Campanhas de artistas, intelectuais e personalidades públicas em favor do voto útil vêm ganhando destaques nas últimas semanas. E diante deste cenário que distintas personalidades e de vários setores da sociedade vêm se engajando para garantir que a disputa se encerre sem a necessidade de um segundo turno. Para falar com a gente sobre essas questões, nós conversamos agora com Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, economista e também ex-ministro de Estado. Boa noite, ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Tudo bem com o senhor? Prazer falar. Seja muito bem-vindo aqui ao Revista Brasil TVT. Muito obrigado. Estou bem. Muito obrigado, Cosmo e Ana Rosa. Ilha. Estou aqui para conversar. Maravilha. Professor Bresser Pereira, o senhor tem uma longa estadia aqui no Brasil, uma experiência, foi ministro de Estado, é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, economista. Professor, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise geral deste atual cenário vivido pelo Brasil, eleições muito importantes, pouco mais uma semana para as eleições presidenciais. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma análise aí do que deve ser feito, o que nós devemos esperar, faltando pouco mais de uma semana aí para as eleições presidenciais aqui no Brasil. Eleições essas que muitos dizem muito importante, professor. Então, o Brasil está atravessando um momento de grande crise. Quer dizer, nós vivemos desde 2014, nós vivemos uma crise que se agravou muitíssimo quando em 2016 a presidente Dilma foi vítima, e o Brasil inteiro fomos vítimas, né, de um impeachment, que foi um golpe de Estado. Então, nós vivemos então esses anos, últimos anos, com um nível de desenvolvimento, de crescimento econômico negativo. Nós estamos ainda abaixo da renda que nós tínhamos per capita, que nós tínhamos em 2014, e estamos, além disso, com uma situação política gravíssima, porque, de repente, assumiu a presidência da República um homem absolutamente sem condição nenhuma de ser presidente de coisa alguma. Um fascista, louco, não sei se louco, né? É melhor pensar que ele é um fascista mesmo, né? De uma violência acima de qualquer medida. Eu estava ouvindo agora essa maravilhosa entrevista que a Marina Silva deu para vocês, né? E ela fala com muita autoridade sobre o que está acontecendo no meio ambiente. E também, quer dizer, na Amazônia, especialmente, e não só em relação ao meio ambiente, mas também aos povos indígenas. E isso acontece também para os povos quilombolas, né? De forma que a violência contra os direitos humanos que nós estamos assistindo é uma coisa inusitada, né? O Brasil tem tido uma grande dificuldade para crescer desde 1980. E a única fase que cresceu um pouco melhor foi no governo Lula, né? Que isso se deveu, de um lado, né, a uma política muito correta que o Lula teve em relação ao salário mínimo, e havia espaço para aumentar o salário mínimo, então esse salário foi aumentado substancialmente, foi uma medida de distribuição de renda e foi uma medida que criou demanda para as empresas e, portanto, para que houvesse investimentos. E a outra coisa que também foi importante no governo Lula foi o fato de que ele deu uma grande importância para o investimento público. E o investimento público, que estava muito baixo, voltou a crescer. Entretanto, quer dizer, nesses últimos anos, o investimento público caiu fortemente, né? E todo o grande desenvolvimento que estava, toda a grande reação que estava esboçada durante o governo Lula foi embora. É preciso dizer que o Lula não conseguiu resolver um problema fundamental, que é o problema da inserção do Brasil no plano econômico internacional.
O Lula teve um grande ministro das Relações Exteriores, né? O melhor ministro que eu conheci nessa área, o Celso Amorim, mas isso é na área política. Na área econômica, o que nós fizemos foi nos mantermos submetidos às reformas neoliberais. Quer dizer, e então ficamos mantidos a ter uma taxa de câmbio muito alta e uma taxa de câmbio muito apreciada e uma taxa de juros muito alta. E isso foi, quer dizer, essa é uma causa fundamental da quase estagnação da economia brasileira e que então precisa agora ser realmente enfrentada. Então, quando eu estou seguro de que o Lula vai ganhar essa eleição. E estou seguro também de que, apesar das tentativas de golpe que o Bolsonaro já fez e que vai fazer ainda, né, ele não terá êxito nisso. Né, e o Lula, então, tomará posse no dia 1º de janeiro como presidente da República. Ótimo! Né, isso é o que nós podemos querer. Mas, quer dizer, não tenhamos dúvida, quer dizer, não vai ser fácil ao Lula governar o Brasil. Quer dizer, é preciso que, então, que haja algumas medidas fundamentais para que o Brasil possa, então, se desenvolver. Aproveitando que o senhor mencionou uma questão internacional, as relações internacionais, queria trazer aqui para o senhor analisar 2 momentos dessa última semana. Um deles, a participação do Bolsonaro no velório da Rainha Elizabeth II e também a participação dele na ONU e também a carta dos intelectuais latino-americanos, militantes latino-americanos, direcionada a Ciro Gomes. Queria que o senhor pudesse falar sobre esse momento, sobre o que isso representa para esse processo democrático brasileiro e como as ações internacionais estão olhando para esse processo de eleições agora, como a gente já bem falou, uma das mais importantes do nosso momento democrático aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, o problema do Bolsonaro no exterior. Ele repetiu o que fez também aqui no dia 7 de setembro. Ele tentou, no dia 7 de setembro, ele tentou se aproveitar do Dia da Independência Nacional, dos 200 anos de independência nacional, para fazer propaganda política. Agora foi para Londres, né, para os funerais da rainha e fez a mesma coisa. Né? Uma coisa absolutamente inaceitável. Quer dizer, e em menor grau, mas também fez isso nas Nações Unidas. Quer dizer, eu acho que... Mas o que está claro para mim é que essas ações deles não têm dado certo, felizmente. Pelo contrário, a população cada vez percebe mais, né, o mal que está associado ao Bolsonaro. Né? Então, por esse lado, estamos bem. Em relação ao Ciro Gomes, eu vejo o caso do Ciro Gomes com grande pena, porque é um homem muito qualificado. Ele poderia ser um bom presidente. Mas o fato concreto é que ele não tem condições de ser eleito. E já devia ter percebido isso antes. E já deveria ter entendido que nós vivemos um momento em que é preciso que todos cerrem fileiras em torno do Lula, né? Porque nós precisamos garantir, preferivelmente no primeiro turno, que acho que vamos conseguir, né, eleger Lula nesse momento. Né? O Lula vai precisar, para governar, de um apoio na sociedade muito forte. Quer dizer, e esse apoio vai se manifestar agora no dia 2 de outubro. Quer dizer, e quanto mais forte for esse apoio aqui, mais ele terá condições de tomar as medidas de política econômica, de política social, de política ambiental, que são fundamentais para o Brasil. Reflete exatamente esta onda das últimas 2 semanas
de intelectuais, artistas, personalidades da sociedade civil e políticos chamando o voto útil, ou como uns dizem, voto necessário? O senhor acredita nisso mesmo? Eu acho que sim. Quer dizer, é claro que o voto útil, né, que intelectuais, que políticos estão apelando para. É uma coisa lógica. Né? Eu digo o seguinte a respeito desse assunto. Os políticos, quando são candidatos, eles perdem a noção das suas chances. Eles sempre acham que vão ganhar. Mas isso tem conta, tem limites. Né? Quando você chega na última semana, como nós estamos chegando na última semana, aí nessa hora, né, o próprio candidato devia repensar e mudar a sua posição e adotar o voto útil. Quer dizer, o que está acontecendo é que os apoiadores do Ciro o estão abandonando. Não é? Em vez disso, era muito mais lógico da parte dele agora que ele fosse com seus eleitores para apoiar o Lula. Isso seria uma coisa importante para o Brasil. Né? Vamos ver. Eu tenho esperança de que o Ciro e a Simone Tebet também, porque é o mesmo caso. Né? Me dizem, não, mas os votos da Simone Tebet estão divididos 50-50, né, entre o Bolsonaro e o Lula. Não sei, não acredito nisso. Né? Acho que, mesmo com os votos da Simone Tebet, estão mais para o lado do Lula do que do Bolsonaro. E estava mais do que na hora também dela, né, deixar de bobagem e participar e fazer uma coisa importante para o Brasil, que é eleger, é acabar com essa ameaça de fascismo, né, inaceitável que o Brasil está vivendo. Tá certo, então conversamos com Bresser Pereira, que é professor emérito da FGV, economista e ex-ministro do Estado brasileiro. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Foi um grande prazer. Eu espero que, então, que nós tenhamos um belo governo, né, e que possamos, então, ajudá-lo a fazer um bom governo, Lula, com o nosso apoio, né, e com nossas ideias, né, com nossa esperança, porque nesse momento também a esperança é muito importante. Muito obrigado. Abraço, professor. Abraço.